Queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, amém? Quero pedir que você se acomode, nós vamos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor. Quero convidar você a, nesta noite, juntos, nós neste lugar, celebrarmos a ressurreição de Jesus Cristo, adorarmos ao nosso Deus, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ao Cristo que não ficou pregado naquela cruz, mas que está vivo, que habita a minha e a sua vida através do Santo Espírito que está em nós. Eu quero convidar você a adorar o Senhor com a sua vida, com o seu coração, com a sua mente. Quero convidar você a orar nesse momento, fechar os seus olhos onde você está, falar com Deus, nos alegrar, Deus, porque o Senhor é Deus verdadeiro, fiel, está conosco, está junto de nós. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Deus, pela certeza de que o Senhor está conosco. Deus, encontre neste lugar verdadeiros adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, Deus. Encontre, Deus, homens e mulheres aqui que buscam ao Senhor, perdoa as nossas falhas. Encontre neste lugar homens e mulheres que buscam santificação a cada dia, Deus, porque Cristo se entregou por nós. E Deus, buscamos a estatura de varão perfeito. Buscamos, Deus, queremos ser como Cristo. Nos espelhamos, Deus, no exemplo de Cristo. E Te louvamos porque o Senhor está conosco nesta caminhada. Esta é a minha oração, eu a faço no nome de Jesus, amém, amém. O Salmo 118, verso de número 24, um salmo bastante conhecido, um versículo bastante conhecido, que diz: este é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Aqui o salmista estava fazendo referência à ação de Deus, libertando o povo cativo no Egito, no contexto do Antigo Testamento, mas expressa, queridos, este versículo, o povo de Deus que reconhece a ação poderosa de Deus na história, naquele contexto, que reconhece a ação verdadeira e experimentada de Deus naquele contexto.
Esse versículo nos lembra que cada dia é uma dádiva de Deus e que hoje, em especial, nós celebramos o maior presente dado à humanidade, de onde nós conhecemos o que é o amor, aprendemos o que é o amor, experimentamos, fomos alcançados por este amor e conhecemos também a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, este é o dia que o Senhor agiu. Regozijemo-nos e nos alegremos neste dia. O que faz deste culto, queridos, um culto especial, não são as canções que vocês vão ouvir. Isso nos ajuda. Esta é uma ferramenta, a música é uma ferramenta de Deus, que nos ajuda a pensar, a refletir, a meditar nas letras. Mas o que de fato faz este culto um culto especial é a presença de Deus e a sua percepção de que você não está assistindo a um culto, mas você está prestando a um culto. Esse é um culto especial de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus, e você está prestando esse culto a um Cristo que está vivo. O que faz deste culto um culto especial é a certeza de que Cristo está vivo, e o meu e o seu coração quebrantado na presença deste Deus maravilhoso e de Jesus Cristo que está vivo. Eu quero convidar você a de verdade, nesta noite, a adorar o Senhor. A de verdade, nesta noite, através das canções, dos textos que nós vamos ler juntos e meditar, a adorar o Senhor, celebrar ao Cristo que está vivo, com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, como povo de Deus, igreja de Jesus, neste lugar. E eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Quero convidar você a dar aquele sorriso bonito à pessoa que está perto de você. Estamos em comunhão neste lugar. Talvez você tenha chegado aqui, entrado, se assentado e nem conversou muito bem com a pessoa que está ainda pertinho de você, não viu essa pessoa durante a semana. Sejamos todos bem-vindos aqui. Nos alegremos juntos, somos povo de Deus, celebrando, exaltando ao Cristo que está vivo. Adore ao Senhor, abra sua boca com os seus lábios, declare: Cristo está vivo, para a glória do Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Agora sim, maravilha. Vamos celebrar esse nosso Rei Jesus, para a glória dele. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da
vamos cantar mais uma canção, e enquanto cantamos essa canção, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, se quiser trazer aqui à frente, neste momento você pode fazer. Nós adoramos o nosso Deus também, entregando nossos dízimos e ofertas, louvamos o Senhor, porque Deus tem sustentado a nossa vida, sustentado esta igreja, e nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Eu quero dar a oportunidade a você que trouxe seu dízimo e sua oferta de fazer isso nesse momento. Vamos cantar. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Louvado seja o Senhor, Tu és o único e verdadeiro Deus, por quem anseia a minha alma, Deus. Fale conosco neste culto, Deus. Fale conosco nesta noite. Aceite a adoração do Teu povo neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Queridos, eu quero ler alguns textos bíblicos ao longo do culto. Nós vamos relembrar esta que é uma história conhecida de Jesus nos seus últimos momentos. Obviamente que pincelando alguns textos, num resumo daquilo que Jesus viveu intensamente nos seus últimos momentos antes de morrer e de ressuscitar. Cristo está vivo, como eu disse. O ambiente, naqueles últimos momentos de Jesus, foi um ambiente bastante complicado, politicamente complicado, religiosamente complicado. Cristo veio, queridos, e Ele de fato quebrou alguns paradigmas, e a mensagem de Jesus, a expectativa do povo, do seu próprio povo, era um pouco diferente de como deveria ser o Messias, do que o Messias deveria fazer. E o fato é que, você sabe disso, muitos não o reconheceram, muitos tiveram dúvida, e na verdade Jesus Cristo acabou irritando muito os mestres da lei, os partidos religiosos naquele contexto, e isso trouxe uma certa insatisfação para muita gente. E o Império Romano, que era quem comandava aquilo tudo naquela ocasião, estava, de certa forma, um pouco de longe observando tudo aquilo, porque aquilo não estava diretamente ligado a eles. Eles eram os dominadores do reino naquele momento, do império naquele momento, mas o povo judeu tinha inclusive alguns privilégios. Eu acho que você se lembra disso, como povo ali no processo de adoração, em uma série de coisas que eles, como cidadãos ali daquele império, poderiam fazer, porque era um povo bastante barulhento, gostava de impor as suas questões. E, queridos, o fato é que isso tudo culminou num momento em que a Bíblia chama de um momento perfeito para a vinda de Jesus. Tudo estava no controle do Senhor. A Bíblia chama esse momento de a plenitude dos tempos. Tudo estava no controle do Senhor. Em determinado momento, até o Império Romano começa a ficar um pouco preocupado com isso, porque Jesus começa a ser exaltado como um rei. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém preocupa os líderes políticos e religiosos agora de uma forma muito mais intensa. E por isso, a partir dali, começam-se também a intensificar as ações para poder prender Jesus, para poder viabilizar a morte de Jesus Cristo. Foi um momento, queridos, de grande tensão para Jesus. E o texto bíblico não esconde isso de nós. O texto bíblico deixa isso claro, né? As palavras de Jesus para os seus discípulos, os últimos ensinamentos de Jesus para os seus discípulos, mostram que Jesus estava preocupado com isso. Ele nos amou e sempre esteve disposto a fazer e cumprir aquilo que a profecia havia dito já, que era necessário acontecer. A entrega dele naquela cruz, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. A saber, a conversa dele com o Pai, onde ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. E aonde aquele momento ele suou sangue. Então, queridos, imagina, para Cristo não foi um momento fácil, foi um momento de grande tensão.
Os seus discípulos, aqueles que haviam sido preparados por ele ao longo dos últimos 3 anos, não estavam de fato totalmente preparados para aquilo que eles haveriam de enfrentar. E na verdade já existiam profecias no Antigo Testamento que falavam sobre isso, que naquele momento os seus iam se espalhar. E foi exatamente o que aconteceu quando Cristo foi preso. E quando ele morreu, os discípulos, cada um foi para o seu canto. Pedro o negou, as pessoas fugiram, se esconderam, ficaram perdidos os discípulos. E agora, o que é que vai acontecer? Por mais que já houvessem profecias, por mais que Jesus tenha preparado o coração deles, foram momentos difíceis. Porque, queridos, nós somos humanos. Às vezes, nós não conseguimos realmente compreender com tanta tranquilidade, de forma ampla, tudo o que acontece ao nosso redor. E o nosso Deus nos conhece, Ele sabe que nós somos assim. Inclusive, Ele nos orienta a viver uma vida onde basta cada dia o seu mal, uma coisa de cada vez. Mas eu quero convidar você a olhar para essa semana de uma forma bastante ampla, e olhar para a ressurreição de Jesus Cristo desta mesma maneira, e perceber como isso tem um impacto prático na sua vida. A ressurreição de Jesus Cristo, ela não pode ser vivida apenas numa data comemorativa. A ressurreição de Jesus Cristo precisa ser vivida todos os dias na vida do cristão. Nós aprendemos nas Escrituras que sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé seria inútil, seria inválida. Porque eu falei um pouquinho hoje pela manhã, e você sabe disso, Jesus Cristo, Ele não foi um mártir. Ele não apenas morreu por amor a uma causa. Nós temos muitos personagens da história que amaram determinadas causas a ponto de entregar a vida por estas causas. E Jesus não foi mais um desses personagens. Jesus não foi um mártir. Ele teria sido um mártir se tudo o que ele fez tivesse terminado na cruz. Ainda assim seria uma história muito linda e bonita. Mas seria só uma história muito linda e bonita, como de muitos outros personagens que entregaram a sua vida por uma causa. Jesus Cristo não entregou a sua vida por uma causa. Não é uma causa humana. Não é um movimento religioso. Por quê? Como nós sabemos disso? Porque Ele venceu a morte. Porque Ele não ficou pregado naquela cruz. Porque Ele não ficou sepultado naquele sepulcro, porque Ele saiu de lá, porque as pessoas viram Ele sair de lá, porque depois de sair de lá, Ele caminhou por entre as pessoas, apareceu a muitas pessoas, ficou por aproximadamente 40 dias ainda andando por aqui, até que Ele fosse aos céus de forma definitiva. E isso tudo também fazia plano do projeto de Deus. Por isso que as pessoas e a humanidade até hoje nunca conseguiu esconder este fato, porque a ressurreição de Jesus Cristo foi testemunhada e muito bem testemunhada. Por isso nós servimos a um Deus que está vivo. Por isso o nosso Deus, por isso o nosso Jesus, o nosso amado Salvador, não foi um mártir. Ele foi o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele está vivo. Nós celebramos a um Cristo que está vivo. Por isso, como eu disse já a você, a beleza deste culto está nesta certeza. A beleza deste culto está em celebrarmos a um Cristo que está vivo, a nos lembrarmos desses últimos momentos de Jesus sob esta perspectiva maravilhosa. E talvez, quem sabe, até sofremos um pouco, trazendo à memória o tamanho sofrimento de Jesus, o momento de tensão, a euforia da multidão. Mateus capítulo 21, verso de número 9, diz: a multidão que ia adiante dele, e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A palavra Hosana é uma palavra que vem do hebraico, que no contexto do povo judeu fazia muito sentido, que, resumidamente, quer dizer: salva-nos agora. Salva-nos. O povo estava ansiando por isso, o povo estava sedento disso.
E neste momento Jesus chega em cima de um jumentinho, diante de uma multidão que o recebe calorosamente. Este calor todo não durou tanto tempo, você sabe disso. Porque é impressionante como nós, às vezes, titubeamos diante das circunstâncias e situações difíceis da vida. Aconteceu também com esse povo. Mas neste momento, para se cumprir a profecia, que Cristo haveria de vir sentado num jumentinho. Essa foi uma preocupação dos líderes religiosos. Quando o povo via ele em cima de um jumentinho, pronto. Vão falar que ele é o Messias, porque queriam esconder esse fato. Mas não puderam, porque de fato ele era o Messias. Ele foi o Messias. Ele é o Messias. Cristo veio. Uma multidão o aclamou. Assim como aquela multidão aclamou Jesus, gritou: Hosana, salva-nos. Que os nossos corações hoje sejam cheios de louvor, queridos, cheios de louvor, reconhecendo que Cristo está vivo e que Ele é o Senhor e o Salvador. Nós vamos ouvir sobre isso nesse momento. Glória a Deus. Queridos, depois desta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o que se segue a este momento são momentos de tensão. O que acontece depois deste momento tão glorioso, tão lindo, tão maravilhoso, de tanto entusiasmo do povo em volta de Jesus, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, um pouco mais difícil. De fato, havia uma expectativa do povo de que Jesus ia entrar triunfante e, de alguma forma, ele ia estabelecer um novo reinado político mesmo, naquele contexto. Essa era a expectativa das pessoas. E, por um lado, então, também ficaram um pouco frustrados com o que veio a seguir.
Mas, queridos, nós precisamos nos lembrar de que, na verdade, o nosso Deus, desde o Gênesis, desde a queda, desde o pecado que afastou o homem de Deus, o Senhor traçou ali um projeto, um plano de salvação. Toda a Escritura aponta para este momento de Jesus. Nós conseguimos ver inúmeros textos bíblicos desde Gênesis, apontando para a vinda de Jesus Cristo, para a morte de Jesus Cristo, para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Tudo isso era necessário. Embora talvez aquele momento de celebração tenha sido frustrado pelo que aconteceu depois, nós hoje que temos o privilégio de olhar toda a história, com a bênção de termos toda a Escritura, a revelação no Antigo e Novo Testamento, conseguimos perceber isso com grande clareza. E a partir disso, pensarmos no significado real disso, prático na minha vida e na sua vida. Quando nós nos lembramos do texto de Isaías, capítulo 53, que é um capítulo que fala sobre isso, o verso 5 diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Eu sei que você sabe que Isaías, muitos anos, centenas de anos antes de Jesus Cristo, já havia previsto a vinda de Cristo, a morte de Jesus Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo. Esse e outros textos de Isaías são extremamente conhecidos. E ele fala de um Salvador que iria ser transpassado pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo, olha que texto, queridos, o castigo que trouxe para mim e para você paz, estava sobre ele foi castigado em meu lugar, em seu lugar. Pelas suas feridas, pelas feridas dele naquela cruz, eu e você, nós fomos curados. Foi terrível, meus queridos, o que Jesus Cristo viveu naquela cruz, foi terrível. Na semana passada nós tivemos aqui um culto muito lindo e abençoador e desafiador, pensando sobre missões. Tivemos a presença aqui do pastor Davi, missionário nosso na Índia, falando-nos a respeito das experiências que ele tem vivido ali. E eu, quando estava preparando esta mensagem na noite de hoje, para a noite de hoje, eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com o pastor Davi, irmão Rubens, estava vendo o Rubinho por ali, está ali, a gente estava junto ali, eu, Rubens, Márcio Neto, Elisa e Evelyn conversando, e falando sobre situações da vida e situações da vida cristã. E eu me lembro que, num determinado momento, o pastor Davi nos falou algo que tem a ver com isso. O pastor Davi olhou para nós e disse assim: existe uma diferença. Na verdade, ele fez uma pergunta para nós: qual é a diferença do Antigo para o Novo Testamento? E ele falou assim: no Antigo Testamento, as ovelhas davam a sua vida pelo pastor. No Novo Testamento, o pastor deu a vida pelas ovelhas. Porque, queridos, no Antigo Testamento, o cerimonial, instituído pelo próprio Moisés, orientado por Deus, fazia com que as coisas acontecessem desta forma. Cordeiros eram sacrificados para o perdão dos pecados. Cordeiros puros, cordeiros sem mancha, sem defeito, eram escolhidos cuidadosamente e levados a um processo de sacrifício dentro de um contexto todo orientado pela lei de Moisés, com sacerdote, templo, local para sacrifício. O sangue era derramado. E este cerimonial servia para isso, para a purificação dos pecados. O sangue desses animais derramados neste processo de cerimônia sacrificial significava isso, o perdão dos pecados, a purificação dos pecados, as feridas saradas do homem e do coração com o coração pecador. Mas isso nunca foi perfeito.
isso nunca de fato foi suficiente. Era necessário que fossem repetidas essas ações a cada dia. Era necessário que mais ovelhas eram trazidas a cada dia. Eram necessários muitos cerimoniais, eram necessários sacerdotes que viviam, eram treinados, exerciam seu sacerdócio, morriam, precisavam ser substituídos pelos seus descendentes, treinados novamente para um ciclo que nunca foi perfeito, até o sacrifício de Jesus. Ele veio como o sacrifício definitivo e agora de uma forma diferente. Não mais a ovelha sendo sacrificada ao Senhor, mas agora o Senhor dando a vida pela ovelha. Por isso, este amor e este ato de Jesus saciou completamente a necessidade do sangue derramado. Por isso, a perfeição de Jesus fez com que eu e você, até a eternidade, até a volta dele, estivéssemos completamente justificados no sangue dele, salvos, purificados das nossas iniquidades pelo sangue dele. Jesus entregou a vida por mim e por você. Quando Isaías narra este sofrimento, quando Isaías fala desta dor, centenas de anos antes daquilo que Jesus Cristo viveu naquela cruz, meu irmão, minha irmã, vamos ser sinceros aqui, isso precisa ser para mim e para você muito mais do que um conhecimento de um texto e de uma história do passado. Eu hoje tenho vida e vida em abundância, segundo a palavra de Deus, por causa disso. Eu hoje posso ter comunhão com o Senhor, eu hoje posso viver um relacionamento de fé e intimidade com o Senhor por causa disso que Isaías tão bem descreveu, por causa do que aconteceu com Jesus naqueles momentos de muita dor. A cruz do Calvário não é uma história para ser lembrada no passado. A cruz do Calvário, queridos, é uma história que precisa ser lembrada e vivida hoje por mim e por você. Porque ela faz com que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. Nós somos levados aqui pelo profeta Isaías à profundidade do sacrifício de Jesus Cristo. Sofreu, morreu em nosso lugar, carregando sobre si a punição que nos traz a paz. Este é o cerne da mensagem da Páscoa que a gente está se lembrando hoje. Vamos ouvir mais uma canção que fala sobre esta cruz, sobre essa entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cego aqui, outrora andei distante do Senhor, e veio lá dos altos céus salvar o pecador. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então
o imenso amor do meu Senhor jamais compreenderei. O sangue que verteu lá na cruz, perdão eu encontrei, foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Em Jesus foi então pela fé que meus olhos abriu. Que prazer, que prazer, sinto agora em sua luz, em sua luz. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, nós ouvimos esta bela canção, lemos estes textos e, Pai, queremos neste momento, Pai, agradecer ao Senhor pelo amor demonstrado a nós, pela entrega de Jesus Cristo naquela cruz. Deus, nós reconhecemos o Teu amor na cruz do Calvário. Deus, nós reconhecemos a entrega de Jesus Cristo por mim. Reconheço, Deus, que não merecia. Reconheço, Deus, as minhas falhas, as minhas fraquezas e a minha pequenez. E por isso, Deus, no nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por este sacrifício, Pai. Ajuda meu irmão, minha irmã, ajuda a mim a cada dia, Deus, viver de forma a honrar o Senhor e a ter gratidão por este imenso amor que nós recebemos do Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, João capítulo 1, as crianças vão sair daqui a pouquinho, tá bom? Mais uma canção, elas vão sair. João capítulo 1, 29, o texto diz exatamente o que eu estava falando para os irmãos, essa diferença do Antigo e do Novo Testamento. O Antigo Testamento, onde os cordeiros eram sacrificados ao Senhor, e o Novo Testamento que traz a essência nesta mensagem do sacrifício do Senhor, do pastor, pelas suas ovelhas. E é exatamente isso que João Batista enxerga ao ver Jesus se aproximando. João 1, 29 diz, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam,
Jesus estava se aproximando, João Batista o vê, e Jesus aparece naquele momento, e João Batista diz para aquela multidão: ali, o Cordeiro definitivo, ali, aquele que vem tirar o pecado do mundo, ali, aquele que vai derramar o seu sangue de forma definitiva, maravilhosa, gloriosa. Ali está o nosso Salvador, ali está o nosso Redentor. Vejam todos, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, queridos, é o Cordeiro perfeito, se ofereceu em nosso lugar, cumpriu as exigências da lei, tudo aquilo que a lei de Moisés falava, Jesus Cristo cumpriu e reconciliou a mim e a você com Deus. A sua morte não foi um fim, mas o início, queridos, de uma nova aliança. E nós vamos ouvir o conjunto cantando esta música, Cordeiro de Deus, e nós vamos celebrar ao Senhor, porque nós podemos ver hoje, eu e você, de fato ver, este é o Cordeiro de Deus, Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Santo Filho sem pecado foi enviado para levar preço que era todo meu e se torna Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a meu ser, e hoje sou o servo teu, pra teu novo Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar, com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne o Cordeiro de Deus. Com sangue vem lavar meu ser, pra que eu me torne o Cordeiro de Amém. Quero chamar o Gugu aqui. Vem cá, Gugu, aqui na frente com o pastor. Pode vir aqui por cima.
Vamos orar pelas nossas crianças que vão sair. Eu vou pedir para o Gugu fazer essa oração para a gente. Você, criança até 11 anos, eu quero pedir que você fique em pé, onde você está. Os professores vão acompanhar você, mas antes nós vamos orar e o Gugu vai orar por nós. Gustavo, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa igreja, por essa amada igreja. E obrigado por o Senhor ter mandado Jesus para morrer por nós e depois ressuscitar. E que o culto infantil seja bom. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, Gugu, obrigado. Vai lá. As crianças podem sair. Queridos, eu quero agora ler um texto com você e que nos ajuda a pensar em algo importante no nosso relacionamento com Deus e nas nossas atitudes diante do Senhor. Não só o profeta Isaías previu a vinda de Cristo, eu sei que você também sabe disso, outros profetas também o fizeram. O livro de Zacarias está repleto de textos bíblicos que falam a respeito de Jesus, que apontam para Jesus como o Messias. E Zacarias capítulo 13, verso de número 6, é um texto bíblico que claramente faz referência ao sacrifício de Jesus Cristo, ao que viveu Jesus. E ele me faz pensar, e eu queria que você pensasse comigo sobre isso. Diz o texto bíblico, Zacarias capítulo 13, verso 6. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas no seu corpo? Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. Queridos, o que Jesus Cristo enfrentou naquela cruz, e todo aquele sofrimento, toda aquela entrega, eu acredito que foi muito difícil para Jesus ter experimentado muitas coisas e ouvido muitas coisas daqueles que eram, como João diz no começo do seu evangelho, os seus, o povo escolhido, o povo que foi chamado pelo Senhor para preparar o caminho, e não só não entendeu e não reconheceu Jesus, como feriu Jesus. Ele foi ferido pelos seus. Ele foi maltratado pelos seus. O profeta Zacarias aponta para este fato quando nos escreve esse texto também, muitos anos antes da vinda de Jesus Cristo. Aquelas feridas, aquele sofrimento de Jesus Cristo na cruz, foi muito causado pelo seu povo, pelos seus. E meus irmãos, aonde eu quero chegar com isso, e por que separei esse texto e pensei sobre ele? Nós vamos ouvir uma música que fala sobre as feridas de Jesus, mas é mais fácil para mim e para você olhar a história de Jesus, porque nós temos o conhecimento dela completo, e às vezes pensar naquilo que aquele povo fez, e na ignorância daquele povo, à luz de quem é Jesus, de quem foi Jesus para eles ali, e às vezes até julgarmos aquilo que eles fizeram. Mas a palavra de Deus também me ensina que nós entristecemos o Espírito do Senhor quando pecamos, quando fazemos coisas que desagradam ao Senhor. A palavra de Deus também nos ensina no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, a partir dos ensinamentos do que é a vida cristã, dos desafios da vida cristã, que nós precisamos viver esta vida cristã para agradar ao Senhor, e que quando nós não fazemos, quando nós pecamos, quando nós desagradamos ao Senhor, nós entristecemos o Senhor.
É muito fácil, às vezes, olhar para aquela história, para aquele contexto ali do sacrifício de Jesus e apontar o dedo para a tamanha ignorância daquele povo em relação ao fato de Cristo ser o Messias prometido. Mas eu me pergunto, e começo me perguntando de fato, se eu também, no meu dia a dia hoje, não faço coisas que ferem Jesus. Não faço coisas que ferem Jesus Cristo. Eu me pergunto se talvez quando eu olho para trás e me lembro daquilo que Jesus Cristo viveu naquela cruz, se aquele sofrimento todo, se aquela dor toda, se aquelas feridas todas, não são também causadas ou foram causadas pelo meu pecado hoje, porque esta é a grande questão. Como eu estou dizendo para você desde o início do culto, a beleza desse culto está na sua percepção do que ele significa para você hoje. Porque nós não conhecemos apenas um fato histórico, isso tem a ver com a minha vida hoje. Que Cristo levou sobre si as dores daqueles que estavam lá naquele momento e as nossas hoje. O sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz não foi causada apenas pela insensatez, pela cegueira espiritual daquele povo que não reconheceu Jesus como o Messias e que o matou. O sofrimento de Jesus Cristo naquela cruz foi causado pelo meu e pelo seu pecado, pelas nossas atitudes que desagradam ao Senhor. As feridas de Jesus Cristo lá naquele dia são feridas que eu e você causamos em Jesus, que Ele já sabia e já conhecia na sua onisciência sobre todas as coisas, porque Ele é Deus eterno sobre todas as coisas, porque Ele sempre existiu e sempre vai existir. Na sua eternidade, o Deus encarnado veio, habitou entre nós, e tudo aquilo que Ele viveu naqueles dias, lá no passado, há mais de 2000 anos atrás, tem repercussão prática na minha vida e na sua vida. Nós precisamos nos lembrar que aquele sofrimento, que aquelas dores, ele foi ferido na casa dos meus amigos, como diz Zacarias. Isso não foi referência apenas às pessoas que viveram o contexto imediato de Jesus. Isso faz referência a mim e a você. Você feriu Jesus naquela cruz. Você entende isso? Você feriu Jesus naquela cruz. Você entristece o Senhor quando você faz coisas que desagradam a Ele, quando você vive uma vida que desagrada ao Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você na cruz diariamente. Por isso nós precisamos nos lembrar do sofrimento de Jesus Cristo e por isso nós precisamos nos lembrar que Ele está vivo e Ele é verdadeiro e vive conosco, habita a nossa vida, caminha conosco, nos ajuda a viver as nossas vidas. Fica aqui com esse texto uma introspecção de arrependimento, porque, queridos, precisa haver arrependimento. Precisa haver arrependimento. A gente vive uma sociedade hoje onde a palavra arrependimento é uma palavra que ela talvez tente ser evitada. A gente não gosta disso, não. A gente não gosta de voltar atrás. A gente não gosta de reconhecer as nossas falhas. E a partir daí você tem alguns problemas, porque você precisa disso para reconhecer os pecados, para se arrepender, para pedir perdão. Porque temos um Deus que nos ama, que foi ferido pelas nossas transgressões, que derramou o sangue por mim, por você, que perdoa as nossas falhas. Mas nós precisamos reconhecer que nós causamos essas feridas e que talvez continuemos fazendo isso ainda hoje, quando desagradamos o nosso Deus. Eu queria que você, em meio a tudo que nós estamos cantando, e antes de entrarmos no próximo texto bíblico que nós vamos ler depois da canção, falando exatamente sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que você tivesse um momento agora onde você pensasse sobre as suas atitudes hoje,
Hoje é um dia de celebração, celebramos a ressurreição de Jesus. E como você chegou até este lugar hoje? Como está o seu coração? Como você está vivendo a sua vida? Vamos ouvir esta canção, vamos pensar na letra desta canção. E depois eu quero um momento de oração com você. Um momento onde eu e você vamos poder refletir um pouquinho mais sobre a nossa vida e parar para pensar um pouquinho em coisas que nós estamos fazendo e que precisamos mudar. É a oportunidade de fazer isso também nesta noite. Vamos ouvir a canção e depois vamos orar juntos. Encontrar Jesus, quanto anelo ouvir a sua voz, quando enfim a redenção chegar, com ternura vou lhe que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido por te amar. Quanta dor causei ao meu Jesus, sofrimento amargo lá na cruz, dessa história, desse amor sem par, não me cansarei de perguntar que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido em casa de amigos meus. Que feridas são essas nas tuas mãos? Que feridas são essas nos pés? São feridas com que fui ferido
Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos, fale com o Senhor neste momento. Que feridas são essas que você causou? Que feridas são essas que talvez estejamos causando? Meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor neste momento, peça perdão pelos seus pecados, peça, reconheça, que haja, Deus, arrependimento no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, ore ao Senhor. Todos nós, a começar de mim, temos coisas que precisamos colocar diante de Deus diariamente, para nos aperfeiçoarmos. Eu queria que você fizesse isso nesse momento. Ore ao Senhor. Vou dar a você um tempinho, ore ao Senhor, fale com Deus neste momento, aonde você está. Ore ao Senhor, coloque sua vida diante de Deus. Abençoa Deus. Pai, perdoa as nossas falhas. Se alguém lhe perguntar que feridas são essas no seu corpo, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Perdão, Senhor. Perdão, Deus. Perdão, Deus, pelas minhas falhas e pecados. E obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor. Foi por me amar que o Senhor se entregou. Aquelas feridas, Deus, foram feitas por mim. Perdão, Senhor, e obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado por mim naquela cruz. Visite, Deus, no nome de Jesus, o nome sobre todo nome, o coração do meu irmão, da minha irmã neste lugar, Deus. Pai, nós não estamos aqui assistindo um culto, nós estamos aqui, Deus, prestando um culto ao Senhor. Nós estamos aqui celebrando a um Deus vivo, a um Deus que está conosco neste momento. Portanto, Deus, ouça a nossa oração e encontre sinceridade nos nossos corações. Encontre, Deus, arrependimento e o desejo hoje e sempre, diariamente, de nos aperfeiçoarmos, reconhecendo, Deus, as feridas que causamos em Cristo naquela cruz. Mais uma vez, Deus, obrigado. Obrigado pelo teu imenso amor. No nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, verso de 1 a 12, narra a ressurreição de Jesus. Como disse a você no início desse culto, tudo que nós estamos fazendo aqui, tudo isso faz sentido, segundo a própria palavra de Deus nos ensina, porque Jesus ressuscitou. E eu queria ler com você esta mesma história. É narrada no livro de Mateus, é narrada no Evangelho de Marcos, é narrada no Evangelho de João. Eu quero ler nas palavras de Lucas, capítulo 24, versos de 1 a 12. Preste atenção neste texto, traga à sua memória neste momento o que aconteceu depois da morte, depois desta entrega, depois deste sangue derramado, depois de Jesus Cristo ter sido levado àquele sepulcro, tido seu corpo ali preparado e colocado ali dentro daquele sepulcro com aquela pedra imensa e pesada. Diz o texto bíblico que no primeiro dia da semana, Lucas 24, verso 1, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou.
Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Cristo está vivo, Cristo ressuscitou. Este momento imediato à ressurreição de Jesus deixa todo mundo atônito, e não é por menos. Se eu estivesse ali, ia pensar a mesma coisa. Pedro, aquele que havia negado Jesus, ele foi correndo lá olhar para ver com seus olhos. Talvez tenha feito um pouquinho como Tomé, né? Não foi como Tomé ali, mas aqui ele, deixa eu lá ver se isso aqui aconteceu mesmo. Pedro foi lá, voltou atônito, admirado com o que tinha acontecido. Eu faria a mesma coisa. O que aconteceu aqui foi surpreendente. Por isso, queridos, a palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus não foi visto somente nesse momento, aconteceu algumas vezes. Neste próprio texto de Lucas, você vai perceber que no texto que se segue, Jesus aparece para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele aparece depois aos discípulos que estão em torno de uma fogueira, se alimentando. Ele se aproxima daqueles discípulos, aparece naquela ocasião com Tomé, ele ainda dá algumas instruções, ele ainda orienta os seus discípulos. Isso acontece algumas vezes. Eu tenho certeza de que isso tudo fazia plano do projeto de Deus, porque era necessário que as pessoas tivessem certeza de que isso realmente tinha acontecido, porque, queridos, aqui nós estamos diante de uma coisa impossível. Aqui nós estamos diante de um fato que é impossível aos olhos humanos, mas é a prova de que servimos ao Deus do impossível, e esta prova foi dada a esses homens e mulheres neste contexto, e é por isso que eu e você estamos aqui hoje, porque Jesus Cristo está vivo. E eu queria que nós cantássemos a capela. Eu vou pedir para o Epaminondas talvez me ajudar ali com um violão. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Você crê que Jesus Cristo está vivo? Glória a Deus, amém. Nós cremos nisso. Queria ouvir a igreja cantando, queria que nós cantássemos juntos ao Senhor. Isso que nós temos certeza, este fato testemunhado, que traz a mim e a você neste lugar aqui hoje. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso ver no
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glorificado seja o Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que significa ter a sua vida nas mãos de Jesus? O que significa ter a sua vida conduzida por Jesus? O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, capítulo 2, quero ler verso 9 a 11 para você. O texto bíblico diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo morreu, sofreu, derramou sangue, ressuscitou e está vivo, e o Pai o exaltou à mais alta posição. E lhe deu, segundo este texto, o nome que está acima de todo nome. E o que o nome de Jesus significa para mim e para você, meu irmão? No nome de Jesus, nós podemos realizar a obra da evangelização. Em nome de Jesus, nós somos autorizados pelo Senhor a agir. A nossa vida está nas mãos do Jesus que está vivo, e em nome dele, nós somos cristãos, nós fazemos as coisas, nós agimos. Em nome de Jesus precisa ser muito mais do que uma frase do evangeliquez. Precisa ser muito mais do que uma reza. Às vezes a gente transforma isso, porque em nome de Jesus, amém, quando eu estou orando. A palavra de Deus nos ensina que Jesus nos deu autoridade no nome dele, autoridade para curar doentes, autoridade para pregar o evangelho, autoridade para agir. No Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Jesus, dando as instruções finais aos seus discípulos, ele diz: tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedides em meu nome. Jesus ensinou aqueles discípulos, ensinou a mim e a você, a falar com Deus, a pedir ao Pai em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, pela pessoa de Jesus, através do Santo Espírito de Cristo que habita a minha vida e a sua vida. Nós somos o que somos hoje. A autoridade de Jesus Cristo está sobre nós, porque Jesus ressuscitou, porque no nome de Jesus nós podemos fazer isso. Lembra do capítulo 3 de Atos, quando Pedro está à porta do templo, e aquele homem vem pedir, aquele aleijado vem pedir ajuda, uma esmola. O que é que Pedro vai dizer? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso que você está querendo. Mas eu tenho outra coisa. Eu tenho outra coisa. O que eu tenho, eu recebi do Senhor, e isso eu posso lhe dar. E ele diz: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele paralítico foi curado. E foi testemunhado o poder de Deus através da vida de Pedro, de João, que estavam ali naquele momento, porque foram autorizados por Jesus a fazer isso. Paulo, quando escreve a carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 17, ele diz: tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Nós somos o povo de Deus que vive, faz, age em nome de Jesus. Queridos, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Jesus Cristo venceu aquela morte, e isso me dá a certeza de que eu posso, em nome de Jesus, agir e fazer. Na quarta-feira, os irmãos que estavam aqui, eu usei um texto bíblico que gosto muito, que está na primeira carta de Pedro, que fala
e cita a ressurreição de Jesus Cristo, que nos dá esta esperança para vivermos as verdades do Evangelho de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Para quê? Diz Pedro, para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Queridos, esperança fundamentada, vivida, experimentada, herança, certeza da herança, porque Cristo está vivo, é exatamente isso que Pedro diz neste texto. Ele nos regenerou para esta esperança que é viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Vivam uma vida que agrada ao Senhor. Lembre-se do sacrifício de Jesus Cristo, das feridas que você causou naquela cruz. E não se conforme com isso. Não se conforme. Viva se desafiando a buscar santidade, a ser melhor a cada dia, a se aproximar do Senhor, sabendo que há uma herança, sabendo que há uma esperança, sabendo que o final deste projeto de Deus já está determinado, e é a vitória em Cristo Jesus. E nós sabemos disso porque Cristo ressuscitou. E o que fazemos hoje, o que vivemos hoje, e podemos exercer o nosso ministério, a nossa vida cristã, na autoridade do nome de Jesus, que foi dada a mim e a você. Eu quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar junto com o grupo Doce Voz a próxima canção. É uma canção conhecida, é um cântico que o grupo Doce Voz ensaiou num arranjo talvez um pouquinho diferente, mas uma letra que eu sei que você conhece, que diz isso: ó, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, o nome que é sobre todo o nome. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Ele é o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Vamos cantar juntos? No início eras a palavra, um com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória,
podemos nos alegrar na presença do Senhor. Hoje venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Queridos, eu sei que você crê nisso que nós cantamos. Eu vou pedir para você se sentar um pouquinho. Nós cremos nisso, queridos. Poderoso este nome é. Como eu disse para vocês, citei, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E no nome de Jesus nós podemos agir, nós podemos clamar, nós devemos falar com o Senhor. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18 diz que Jesus afirma: estes sinais acompanharão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e esses são curados. Promessas do Senhor no nome de Jesus de coisas grandiosas. Queridos, nós precisamos crer no poder do Senhor, no que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. E eu queria que nós encerrássemos o nosso culto hoje orando pelas nossas vidas. E aquilo que costumeiramente nós fazemos às vezes no início do culto, antes da mensagem, nós vamos fazer hoje no final. Nós vamos terminar o nosso culto orando, num momento de oração, entregando a nossa vida ao Senhor e colocando diante do Senhor os nossos pedidos. Porque nós cremos no poder da oração, porque nós cremos no que o Senhor pode fazer por nós, porque nós cremos no poder do nome de Jesus, queridos. Se você tem um pedido a fazer ao Senhor, porque talvez diante deste dia, deste culto de Páscoa, você esteja aqui nesse momento tão lindo e maravilhoso, se sentindo próximo do Senhor, perto do Senhor, junto do Senhor,
mas existem coisas que estão incomodando você, existem problemas que você vai retomar amanhã, na sua semana, nas coisas do dia a dia. Então a igreja de Jesus se reúne neste dia para orar e para buscar ao Senhor a direção, o milagre do Senhor, a provisão do Senhor, a sabedoria do Senhor hoje, neste dia. Por quê? Porque Cristo está vivo e porque Ele é real. Se você tem um pedido a fazer, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Vamos orar juntos. Você que quer pedir algo ao Senhor, saia do seu lugar, venha à frente, vamos orar. Vamos clamar ao nome de Jesus, ao Cristo vivo e ressurreto. Vamos pedir pelas nossas vidas. Vamos colocar diante do Senhor a inquietação do nosso coração. Muitas vezes o coração ansioso. Vamos pedir ao nosso Deus que a paz que excede todo o entendimento seja derramada a nós. Vamos falar com o nosso Deus. Você que está aí no seu lugar, você que não veio aqui à frente, esteja em oração também. Creia. Ore também por você aí no seu lugar. Ore pelos seus irmãos e irmãs que estão aqui na frente. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus de graça e misericórdia, que bênção, Deus, que culto maravilhoso nós podemos prestar ao Senhor, Deus, e não assistir, mas prestar ao Senhor com a nossa vida. Nesse momento onde nós trouxemos à nossa memória aquilo que Cristo viveu naquela cruz, Deus, e a certeza de que Ele está vivo, e nós estamos aqui celebrando ao Cristo que está vivo, aquele que tem todo o poder, Deus. Por isso nós confiamos no Senhor, e nós nos entregamos ao Senhor, Deus, e no nome de Jesus, o nome sobre todo nome, e na autoridade do nome de Jesus, Deus, nós clamamos ao Senhor pela intervenção poderosa e sobrenatural do Senhor sobre a nossa vida. Não nos permita, Deus, duvidar, Deus. Tire a incredulidade do nosso coração e faça-nos, Deus, olhar para o Senhor. Somos pequenos e falhos, mas o Senhor é o Deus do impossível, é grande, é poderoso. Não há impossível para o Senhor, Deus. No nome de Jesus, o Senhor que conhece cada vida que está aqui, cada coração que está sendo colocado diante do Senhor com um pedido especial, pedido que eu não sei, Deus, mas o Senhor sabe. Alguns irmãos e irmãs nesse momento estão chorando, Deus, e isso significa que existem coisas que estão afligindo essas pessoas. Deus, tira todo o medo no nome de Jesus. Tira, Deus, no nome de Jesus, a ansiedade desses corações. Tira, Deus, no nome de Jesus, a incerteza em relação ao futuro e coloque a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E Deus, derrame, Pai, a sabedoria do Senhor, sabedoria para as decisões, sabedoria, Deus, para que aquilo que está diante do meu irmão e da minha irmã, que talvez esteja trazendo esta inquietação, porque nós não sabemos muitas vezes o que fazer, mas com a direção do Senhor, com a orientação do Senhor, com a clareza daquilo que o Senhor quer, o nosso coração se aquieta, se acalma, e nós podemos agir segundo a sua boa, segundo a perfeita, agradável vontade do Senhor na nossa vida. Nós cremos nisso e queremos experimentar isso. Dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, reconhecemos o Senhor, Deus, e nos colocamos humildemente diante de Ti, mas no nome de Jesus. E embora, Deus, nós não possamos, embora nós sejamos falhos, aprendemos na Tua palavra que no nome de Jesus nós podemos pedir ao Senhor, e é na autoridade do nome de Jesus que nós oramos. É pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica, nos leva ao Senhor, que nós podemos falar contigo e crer que o Senhor está agindo de forma poderosa nas nossas vidas. Cuide da vida do meu irmão, da minha irmã, cuide das nossas vidas, Deus. Dê-nos uma semana abençoada. Dê-nos, Pai, uma semana de direção e orientação. Dê-nos uma semana, Deus, onde possamos, com o coração
feliz buscar ao Senhor, lermos a Tua palavra, orarmos, Deus, buscarmos o Senhor, porque o Senhor está ao nosso lado com as Suas mãos estendidas. Cuida do Teu povo, Deus, ouça a nossa oração, pois a fazemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Você pode voltar para o seu lugar. Ó, quão lindo este nome é. Bendito seja o Senhor, o nosso Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 12 e 13, diz: e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que for morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, e diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o poder para todos sempre. Nosso culto, queridos, culmina assim, em um louvor eterno, ecoando o cântico celestial, que glorifica o Cordeiro pela sua obra redentora. É um convite a unirmos as nossas vozes a cada dia em adoração ao Cristo que está vivo. Que você tenha uma ótima semana, que Deus abençoe muito a sua semana. Cristo está vivo, amém? Glorificado seja o Senhor. Nós vamos ouvir esta última canção de pós-lúdio e depois nós estamos assim encerrados no nosso culto. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém e amém. Um aviso que eu falo depois. Já que parou, eu vou dar um aviso que eu me lembrei aqui, é importante. Queridos, semana que vem, domingo de manhã, nós temos assembleia. Venha para a Assembleia Ordinária da nossa igreja. Importante a sua participação. Tomamos decisões importantes em conjunto como Igreja do Senhor aqui. Venha semana que vem para a nossa Assembleia, tá bom? Vamos ouvir o grupo e vamos encerrar o nosso culto celebrando o Senhor. Seja bendito.
Amém, glória a Deus. Deus abençoe você, meu irmão, uma ótima semana no nome de Jesus.